Fala galera, meu nome é Simone Carpes e continuando os nossos estudos de física, ainda sobre cinemática, a gente vai falar sobre movimento uniforme e sobre movimento variado. Bora lá? Na nossa última aula, falamos sobre velocidade. A gente viu que velocidade média é diferente de velocidade instantânea. Entretanto, existe uma situação em que essas duas velocidades têm o mesmo valor. É o caso do movimento uniforme. Como assim, prof? O movimento uniforme é um movimento no qual a velocidade não se altera, ou seja, ela é constante durante todo o percurso. Isso quer dizer que a velocidade instantânea vai ter os mesmos valores que a velocidade média, ok? Vamos a um exemplo? Imagine que uma ciclista vai de um ponto a outro da rodovia, sempre no mesmo sentido, mantendo a mesma velocidade ao longo de todo o trajeto. Como nessa figura aqui, por exemplo, em que a ciclista percorre 5 metros a cada segundo, sem mudar a pedalada, ou seja, ela não vai mais rápido e também não vai mais devagar. Nesse exemplo, a velocidade instantânea vai ter o mesmo valor que a velocidade média, que no caso é igual a 5 metros por segundo. Isso significa dizer que a ciclista está percorrendo distâncias iguais em tempos iguais. Ou seja, dito de outra forma, a cada segundo a ciclista percorre exatamente a mesma distância, que no caso é de 5 metros. Esse exemplo, então, é de um movimento uniforme, já que a velocidade é constante. Mas no dia a dia, o que a gente costuma observar são aqueles movimentos nos quais a velocidade varia, ou seja, a velocidade não é constante. Tais movimentos, nos quais a velocidade se altera durante o percurso, são chamados de movimentos variados. E se a velocidade está variando, então significa que existe aquilo que chamamos de aceleração. A aceleração indica a variação por segundo da velocidade. E ela pode ser calculada a partir da seguinte fórmula. AM é igual a ΔV sobre ΔT, onde AM é a aceleração média, ΔV é a variação da velocidade, que vai ser calculada a partir de velocidade final menos a velocidade inicial, e ΔT é o nosso velho conhecido intervalo de tempo, tá? No SI, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida de aceleração é de metros por segundo ao quadrado. A gente pode dizer que metros por segundo ao quadrado é uma forma abreviada de metros por segundo por segundo. Tá ok? Vamos a um exemplo. Aqui no nosso exemplo, nós temos a largada de um carro. O nosso carro, ele parte do tempo zero, ele está partindo do repouso, ou seja, a velocidade dele vai ser de 0 metros por segundo. 5 segundos depois, a velocidade do nosso carro já vai ser de 20 metros por segundo. Então, a gente consegue calcular a aceleração desse carro nesse pequeno trajeto, nessa largada? Sim, nós conseguimos. Primeiro, a gente calcula o ΔV, né? Velocidade final menos a velocidade inicial. Substituindo na fórmula, então, 20 menos 0, nós temos um ΔV igual a 20 metros por segundo. Ok. Também calculamos o ΔT, instante final menos o instante inicial. Substituindo, então, 5 menos 0, o nosso ΔT, então, foi de 5 segundos. Beleza, tendo isso a gente consegue, então, calcular a aceleração média do nosso veículo. Durante essa largada, a aceleração média, então, que se dá por ΔV dividido por ΔT, vai ser igual a 20 metros por segundo divididos por 5 segundos. Isso vai fazer com que a gente tenha uma aceleração média de 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, essa aqui é a aceleração do nosso carro no nosso exemplo. Mas o que significa isso? Significa que a cada segundo, a velocidade do carro aumenta em 4 metros por segundo. Ou seja, partindo do repouso, com velocidade igual a 0 metros por segundo, após um segundo, a nossa velocidade já vai estar em 4 metros por segundo. Mais um segundo depois, vai estar em 8 metros por segundo. E mais um segundo depois, a nossa velocidade vai estar em 12 metros por segundo. E assim por diante, tá? Então, a gente pode dizer que quando a velocidade de um corpo aumenta,
como no nosso último exemplo, a gente diz que o movimento é acelerado. Mas quando a velocidade de um corpo diminui, como ocorre, sei lá, com um carro que freia, por exemplo, né? A velocidade está diminuindo. Aí a gente fala que o movimento é retardado. Se a variação da velocidade for a mesma durante todo o movimento, ou seja, se a aceleração for constante, então a gente diz que o movimento é uniformemente variado. Isso aconteceu no nosso último exemplo, né, que foi um exemplo artificial. No dia a dia é pouco provável que isso aconteça de fato. Mais provável é que a aceleração também varie. Mas um bom exemplo para um movimento uniformemente variado, ou seja, com aceleração constante, portanto que não varia, é a queda de um objeto provocada pela ação da gravidade. Então a gente olha o nosso exemplo aqui, se soltarmos um objeto do alto de um prédio, por exemplo, ele vai cair em direção ao solo por causa da atração gravitacional, ok? E essa atração, ela impõe ao objeto uma aceleração que é conhecida como aceleração da gravidade, que vai ser representada por G minúsculo. Para simplificar, a gente pode dizer que perto da superfície terrestre, o nosso G, nossa aceleração da gravidade, vai ser aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo, a velocidade do objeto aumenta em 10 metros por segundo. Então, se o objeto solto do alto do prédio partir do repouso, ou seja, com uma velocidade igual a 0 metros por segundo, após 1 segundo de queda, a sua velocidade já vai estar em 10 metros por segundo. Após mais 1 segundo de queda, a sua velocidade então vai estar em 20 metros por segundo. E assim por diante. Trata-se então de um movimento uniformemente variado, já que a aceleração é constante. Mais alguns detalhes. A trajetória desse objeto é vertical e se desconsiderarmos a ação da resistência do ar, o movimento vai ser chamado de queda livre. Tranquilo? Para finalizar então, eu quero que você responda a seguinte pergunta para ver se tu tá ligado mesmo. Quem é constante no movimento uniforme e quem é constante no movimento uniformemente variado? Tempo! Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Muito bem! Acertou quem respondeu que no movimento uniforme a velocidade é constante, enquanto que no movimento uniformemente variado a aceleração que é constante. Bom, é isso aí então. Eu agradeço a atenção e eu peço que vocês curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Tá ok? Até a próxima aula. Tchau!